governo fez as contas e, para não fechar no vermelho, decidiu aumentar a arrecadação, traduzindo mais impostos para você. Essa é mesmo a saída? Quem responde esse dilema é o meu convidado de hoje, o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo neste espaço. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, a gente abre aí a entrevista falando sobre a novela do governo em busca de arrecadação para compensar as perdas, né? Primeiro, a crise do IOF. O ministro Haddad anunciou a alteração na alíquota e teve que voltar atrás. Agora anunciou uma medida provisória com mudanças aí que afetam quem investe e vemos sempre a mesma história. A escolha é sempre por mais impostos. Nada se fala sobre cortar gastos, melhorar a eficiência dos programas sociais ou mesmo rever privilégios. E quando a gente fala aí em privilégios, estamos falando de uma renúncia fiscal prevista para 2025 que ultrapassa 545 bilhões de reais. Tem como dar certo essa conta, doutor Quioche? Aumentar impostos sem cortar gastos? Não, esse governo não sabe a expressão cortar gastos. Então, ele vai gastando a olho, ele diz que não tem a menor ideia do custo das viagens internacionais que ele e a Júlia estão fazendo. Então, ele não está nem aí. Então, faltou dinheiro, ele aumenta tributos. E como aumenta, né? O Haddad foi lá no Congresso, convocado para explicar o aumento do IOF, acabou chamando os deputados de moleque, né? O que levou uma invertida, que moleque é você, que nós somos deputados eleitos pelo povo. Foi bem, muito bem dito, né? Que o ministro não tem que insultar o representante do povo. Agora, ele ia explicar o inexplicável. O IOF é um imposto de natureza regulatória, não é imposto para arrecadar, é para regular. O que que aconteceu no setor de câmbio de anormal que o governo devesse intervir de imediato mediante a elevação da alíquota? Nada, absolutamente nada. Então, é evidente que ele usou de uma competência que tem para fazer uma coisa e fez outra. Então, não há o que explicar. Agora, diante do bombardeio, o que que ele fez? Ele lançou mão da medida provisória 1303, do dia 11 de junho, e passou a tributar todas as aplicações financeiras. Não é só a LCA e LCI que a imprensa vem falando. São todas as aplicações, mais de 10. E todos os ativos virtuais passaram a ser tributados. Elevou a contribuição social e ECOFIN das instituições financeiras e das seguradoras e restringiu drasticamente o crédito da COFINS, entendeu? Tudo isso vai atrapalhar a nossa economia. E o governo é incoerente. Ao lado desse projeto adoidado, que dificilmente passará no Congresso, ele mandou aquele projeto de isenção de até 5.000 reais para quem ganha até 5.000. E no bojo, para compensar, ele meteu tributação de dividendos, que essa medida provisória volta a tributar novamente, entendeu? Então, é um absurdo. O imposto de renda é um imposto universal, tanto no Brasil como no resto do mundo que adota esse imposto. Todo mundo paga na proporção da capacidade. O pobre não pode pagar 2.000, paga lá R$ 5, R$ 6, R$ 7, mas todo mundo tem que pagar. Agora, do jeito que ele fez, Viviane, só 14% da população vai pagar esse imposto de renda. Isso não faz sentido. Sem dúvida, doutor Quioche. E nada se fala também sobre os privilégios, nada se fala sobre cortar aí tanto o incentivo fiscal, arrecadação, 545 bilhões de reais aí de renúncia fiscal para o governo e nunca se fala em rever todas essas isenções fiscais, não é mesmo? Exatamente, esses incentivos fiscais são espúrios, né? O Brasil adotou um sistema capitalista, então há um velho ditado:
quem não tem competência não se estabeleça, entendeu? Agora, ele funda uma empresa a tudo à custa da população, nós aqui pagamos o incentivo fiscal, então o governo, eles têm que aprender a caminhar com as pernas próprias, não com as nossas pernas. Sem dúvida. Doutor, que eu acho que a gente muda de assunto para falar sobre o julgamento no STF, sobre a responsabilização das redes sociais pela publicação de seus usuários, né? Até agora, 7 ministros votaram a favor da responsabilidade das Big Techs. O debate é sobre a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que condiciona aí a responsabilidade civil das plataformas digitais à existência de ordem judicial prévia para a remoção de conteúdos gerados aí por terceiros. Toda vez que falamos sobre regulamentação das redes sociais, a gente cai na mesma dúvida, né, doutor Quioche? É censura? Dá para controlar discurso de ódio, disseminação aí de notícias falsas, sem tolher a liberdade de expressão? Qual a sua opinião, doutor Quioche? Não, não pode haver censura na rede social, né? Cada um responde pelos excessos que praticar. Essa é a regra geral. Agora, o artigo 19 do Marco Civil da Internet tem uma regra bastante acauteladora. Então, ó, a rede tinha que remover o conteúdo reputado ilícito pelo Poder Judiciário, entendeu? Agora, ele transferiu essa responsabilidade para a própria plataforma. Ele que tem que julgar o que é lícito, o que não é, e, se for o caso, remover aquela plataforma sob pena de responsabilidade. Isso é um absurdo, né? Quer dizer, transformar a rede em um censor, entendeu? A censura, que já não era para existir, mas se por acaso existir, quem tem que fazer é o governo, entendeu? Doutor Quioche, a gente vê aí ministros do Supremo Tribunal Federal decidindo sobre o que é dito nas redes sociais, é um assunto aí que vem colecionando críticas internacionais, principalmente nos Estados Unidos, né? Recentemente, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, chegou a declarar que Moraes seria alvo de sanções por parte da gestão Trump. A fala gerou polêmica por aqui e desencadeou aí um processo contra o deputado afastado Eduardo Bolsonaro. Ele estaria trabalhando contra o Brasil nos Estados Unidos. E a deputada Carla Zambelli, condenada aí por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, é considerada foragida e o seu nome foi incluído na lista vermelha da Interpol. Os dois parlamentares licenciados dizem que sofrem perseguição política. É isso mesmo, doutor Piotti? Ah, em primeiro lugar, uma das razões que o governo Trump quer intervir, quer sancionar o ministro Alexandre de Moraes, exatamente é o fato de ele ter invadido o espaço eh, cibernético lá dos Estados Unidos para censurar pessoas lá residentes e a própria rede americana. Então, isso vai, evidentemente, vai recrudescer a tese da sanção que já não está mais restrito ao ministro Alexandre de Moraes. Estão querendo estender para outros ministros e também para as respectivas esposas, não é? Agora, quanto a Carla Zandberg, né? O governo, através do Itamaraty, pediu a extradição, que está sendo processado lá. Agora, a Constituição italiana não permite extradição de nacional. Então, precisa ver como é que vai ficar, porque a Carla Zandberg constituiu advogado italiano para evitar essa extradição. Mas há um precedente, lembra do César Battisti? Ele é italiano e foi extraditado. Então há esse precedente, né? Agora, aqui no Brasil não há precedente de extraditar o brasileiro, né? Doutor Kiyoshi, passando aí, o STF concluiu o interrogatório dos 8 réus que fazem parte do núcleo crucial da organização criminosa que tentou um golpe de Estado, uma acusação da PGR. Foi a primeira vez que o ex-presidente Bolsonaro ficou aí frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes. Negou que tenha tentado qualquer ruptura democrática. Foi convincente o ex-presidente, doutor Kiyoshi? Como o senhor avaliou o depoimento também dos militares? Ele rebateu ponto a ponto a acusação, não só ele, como também o general Heleno,
aquele ex-comandante da Marinha, o general Braga Neto. Quer dizer, não sobrou nada da acusação, que o único respaldo acusatório era a delação do Mauro Cid, que entrou em contradições em diversos momentos do seu interrogatório. Aliás, ele estava servindo como réu interrogado e, ao mesmo tempo, como testemunha, né? Eu nunca vi. Então, com uma pergunta feita pelo Procurador-Geral da República, ele respondeu de uma forma. A mesmíssima pergunta feita pelo advogado Bolsonaro, ele respondeu de forma diferente. Até o ministro Alexandre de Moraes ficou meio perplexo, né? Então, e depois eu fiquei sabendo que todas as provas que sustentaram a acusação, mil e tantas páginas do inquérito, os vídeos, a minuta do golpe, tudo desapareceu milagrosamente lá na Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal jura de mão junta que remeteu todas as provas para a Procuradoria-Geral da República, que estava custodiando aquelas provas. Então, tudo está caminhando, Viviane, para um impasse dessa ação penal, porque com as provas desaparecidas, com um monte de contradições, não vejo como prosperar, porque o advogado, durante o interrogatório, na ação penal, durante a instrução criminal, ele tem o direito de requisitar as provas para rever. E se as provas sumiram, como é que fica? Fica cerceado o contraditório e ampla defesa. E mais a mais, o ministro Alexandre de Moraes não era aquele ministro sisudo, né, que costumava expedir ordem de prisão à torto e direito. Ele era um ministro muito calmo e até fazia umas brincadeiras, né? Quando o Bolsonaro convidou o ministro para ser vice na chapa dele para a presidência em 2026, ele poderia ter dito: você está inelegível, né? Mas ele não, respondeu assim muito polidamente: eu declino, entendeu? E teve outras passagens assim que provocaram risos, né? Então, a ala do PT ficou louco da vida com a maneira como que estava sendo conduzida essa audiência, né? Doutor Quioche, e uma curiosidade, apesar aí do Supremo ter determinado que o ministro Alexandre de Moraes estava apto a fazer aí o julgamento dessa acusação contra os réus, fica muito estranho, porque o ministro estava realmente incluído aí no processo como alvo. Foi feita, assim, pelas provas, uma ameaça velada aí à vida dele, que ele seria sequestrado, que seria morto. Isso só não impediria a votação, ele julgar esses réus, ele não ficaria impedido de julgar? Será que futuramente não os advogados dos réus não vão se deter sobre essa peculiaridade aí do julgamento? Na minha ótica jurídica, esse é apenas um dos vícios, né? E isso veio à tona no interrogatório do Mauro Cid, quando o ministro Alexandre de Moraes perguntou sobre a tentativa de assassinato de figuras, né? Então, Mauro Cid respondeu: realmente, durante a reunião do G20, veio à tona um plano de assassinar o presidente, o vice-presidente e inclusive o senhor ministro, né? Então, então ficou escancarado que a vítima estava presidindo uma audiência de natureza penal, né? Sem dúvida. Doutor Quioche, antes de terminar, eu queria ouvir o senhor sobre o novo marco do licenciamento ambiental. O texto aí traz novidades, como a licença por adesão e compromisso, que é uma simples declaração a ser usada para atividade de baixo ou médio risco, a exemplo aí de obras de pavimentação. Agora deve voltar para a Câmara dos Deputados o texto. Era de se esperar que a ministra do Meio Ambiente não aprovasse as mudanças. Marina Silva diz que é um retrocesso. É uma discussão, doutor, que eu acho que estava parada aí há mais de uma década no Congresso e que agora saiu, né? É ruim, como diz a ministra, doutor Quioche?
A preservação da Mata Atlântica não depende de lei. Depende, isto sim, de vontade política, que esse governo não tem. Nunca a Amazônia foi tão devastada, tão queimada, como no governo Lula, entendeu? Triplicou as queimadas, entendeu? Se ele continuar nesse ritmo, a metade da Amazônia vai embora, entendeu? Então, não é fazer só um instrumento legislativo que eles não irão cumprir, né? Não? Como não estão cumprindo o teto de gastos, a nova âncora fiscal, quem é que está cumprindo? Só o governo Bolsonaro que conseguiu cumprir o teto de gastos. Ninguém mais cumpriu. Tá certo, doutor Quiochi, terminou o nosso tempo. Eu queria muito agradecer sua presença aqui. Tá, até a próxima. Até a próxima. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAPT, doutor Quiochi Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.